Oi, boa noite a todos. Estamos começando a sessão de hoje. A Flavinha acabou de começar a gravação. Obrigada pela presença de todos que estão aí. Quem vai apresentar o caso de clínico de hoje vai ser a Priscila. A Priscila é nossa R1 do programa de residência de clínica médica. E ela tem um caso que vai apresentar para a gente, que espero que conte, que é um caso bem interessante, espero que conte com a participação de todos. É um caso que a Andréa Haddad ajudou a organizar com a gente, é um caso que ela viu, que elas viram no andar, que a Andréa ajudou a organizar. E eu conto também com o Luiz Simvlides e com o Leonardo, que acompanharam esse paciente com a gente. Priscila, pode começar, quando você quiser. Eu acho que você está sem áudio. Priscila, você está sem áudio. Coloca o teu áudio aí. Foi. Acho que agora foi. Foi? Foi sim, Pri. Pode ir. Então, gente, boa noite. Eu sou a Priscila, com a Mônica R1 de Clínica. Hoje a gente trouxe um relato de caso para a nossa sessão, para a nossa discussão. As moderadoras são a doutora Andréia e a doutora Mônica. Desde já agradeço pela paciência e pelas orientações. Os convidados, o doutor Leonardo e o doutor Luiz Fernando. Muito obrigada por terem aceitado estarem aqui com a gente hoje e enriquecer a nossa discussão. Vamos começar o nosso relato. Paciente, HMS, 49 anos, sexo masculino, hipertenso, em uso de omesartano e metoprolol. Priscila, acho que não está entrando o slide. Foi. Tá sim, desculpa. Procurou o serviço de emergência do Hospital Oeste-Dor no dia 16, devido a uma piora do quadro de dispneia, tosse e febre iniciados no dia 9 do 4. No exame físico, taquicárdico, dispneico, taquipneico, saturona 90, ausculta pulmonar reduzida e febril. Foi então solicitada uma tomografia de tórax, que evidenciou achados sugestivos de uma pneumonia de padrão viral, com acometimento superior a 50%. De laboratório, tinha uma PCR lactato aumentados e plaquetopenia. Foi realizada, então, a coleta de pesquisa de COVID, suporte de oxigênio e antibiótico terapia, e solicitada internação em leito de terapia intensiva. Então, no dia 17 do 4, esse paciente veio para o Hospital da Unimed, foi admitido no setor COVID, no CTI. Ele estava dispneico, em vigência de O2, 3 litros por minuto, com máscara de reservatório. Laboratório de entrada tinha um dedímero de 2.491, plaquetas de 141.000 e PCR de 29, sem outras alterações. A conduta nesse momento foi iniciar antibiótico terapia, oseltamivir e hidroxicloroquina. Aumentou o fluxo de oxigênio, foram coletadas culturas, os suaves e iniciada a pronação. No dia 18, o paciente já estava em D9 de sintomas, então. Esse paciente estava saturando 94%, sempre com necessidade de oxigênio. O laboratório veio PCR positivo para COVID. Foi suspenso o oseltamivir e mantido antibiótico hidroxicloroquina. No dia 20, esse paciente estava muito taquipneico, com uma necessidade de oxigênio cada vez maior, 10 litros por minuto de máscara de Venturi, tosse intensa, não aceitável dieta oral, gasometria com uma hipoxemia, uma PO2 de 44 e saturando a 73%. Laboratório com uma PCR elevada em 39. Nesse dia, então, ele foi entubado nos acessos e mantido antibióticos e hidroxicloroquina e iniciado a infusão de nora, fentanil, midazolam e cisatracur. Dia 21, o paciente apresentou febre, um laboratório com piora da leucocitose, uma PCR elevada em platô 35, fibrinogênio em 664, uma piora do edímero que foi para 8.398, TAP e PTT dentro da normalidade, uma gasometria ainda tinha uma acidose metabólica, a PF já estava em 222. Nesse dia foi trocado o esquema antibiótico para merivanco, iniciado a anticoagulação com heparina não fracionada, corticoide e vasopressina. No dia seguinte, o paciente apresentou ainda uma instabilidade com piora da leucocitose, aumento da PCR que foi para 57, mantendo o dedímero elevado em 6.000.
e foi suspenso hidroxicloroquina, né? Já estava no 5º dia. E foi suspenso também a vasopressina, porque ele conseguiu estabilizar ao longo do dia. No dia 23 e 24, o paciente teve conduta mantida, sinais vitais estáveis e respondeu bem ao antibiótico. Dia 25, a hemocultura veio para enterococo e estafo, sensível a vanco. A conduta foi manter o meropenem, suspender a vancomicina e iniciar a tecoplamina, interrogar no endocardite devido à presença de Staphylococcus aureus na hemocultura. O paciente tinha um leucócito já em 10.000, uma PCR que estava em queda, 4,2, um dedímero permanecendo elevado em 5.972. No dia 26, então, nosso paciente que estava em D5 de mero e D2 de teico, ele fez uma plaquetopenia de 31.000. Lembrando que esse paciente estava no 5º dia de heparina não fracionada. Foi suspenso a heparina e instalado o compressor pneumático. Como o paciente estava com sinais vitais estáveis, progressivamente melhor, já foi iniciado o desmame da sedação e do corticóide, programando uma extubação. A extubação ocorreu no dia 27, com sucesso, estável hemodinamicamente, a plaquetopenia estava em 45.000, já tinha aumentado um pouco, mas o paciente foi mantido ainda sem heparina. E progrediu o desmame do corticoide. No dia 28, o paciente estava com uma ácida de reservatório, 4 litros, que é o que ele vinha mantendo, e uma melhora da plaquetopenia, que já estava em 62.000. Nesse dia foi suspenso o compressor pneumático e iniciada a heparina de baixo peso molecular. Do dia 29 do 4 até o dia 1º do 5, o paciente só progrediu o desmame de corticoide, se manteve estável, nenhuma alteração na conduta. No dia 3 do 5, nosso paciente foi de alta para quarto, depois de 17 dias de CTI, estava com catéter nasal 1 litro por minuto, mas no final do dia, no quarto já, ele apresentou uma piora da plaquetopenia. Essa plaqueta estava em 1.000. Foi suspenso, então, novamente a heparina, dessa vez a heparina de baixo peso molecular, né, e prescrito um concentrado de hemácia. No dia seguinte, esse paciente apresentou epistaxe, mas o laboratório evidenciava uma plaqueta de 213.000. Mesmo assim, ele foi mantido sem anticoagulação. No dia 5, a epistaxe foi controlada com tamponamento, já não tinha mais sinal de sangramento, porém tinha presença de petequias e hematomas difusos, principalmente em extremidades. E tinha uma lesão cutânea em axilas de aspecto fúngico. O laboratório evidenciou nova queda das plaquetas, que estavam em 2.000. O paciente já estava em D14 de meropenem, D11 de tecoplamina. Foi iniciado fluconazol interrogando uma candidíase cutânea nas lesões axilares e solicitado o parecer da hematologia pela questão da epistaxe, presença de petequias e essa plaquetopenia. No dia 6, o paciente estava estável, permanecendo sem sangramento, mas mantendo as petequias e os hematomas. Nesse dia, teve um marco, né? O laboratório apresentou uma plaquetopenia de 0, foi realizado teste de citrato, né, nas plaquetas, constatou mesmo que era 0 plaquetas e, quando repetido ao longo do dia, essa plaqueta já estava em 2.000. Pelo hemato, o parecer foi iniciada a dexametasona, 40 mg uma vez ao dia, questionando uma púrpura trombocitopênica imune, e indicando imunoglobulina em casos de sangramento. No dia 7, o paciente teve uma melhora da plaquetopenia, foi para 7.000, não tinha focos de sangramento e teve regressão das lesões cutâneas. E estava em uso de Dexa, D1. No dia seguinte, ele evoluiu com melhora evolutiva das plaquetas. Dia 8 era 17.000, no dia 9 já foi para 59.000, e no dia 10, que era o D4 de dexametasona, ele estava com 137.000 plaquetas. Entre o dia 11 e 12 foi suspensa a dexametasona após concluir os 4 dias. Porém, no dia 13, esse paciente apresentou uma dor abdominal e hipocôndrio direito associada a náuseas, vômitos, laboratório com leucocitose de 21.000, PCR elevada, de novo, aumento de bilirrubina direta, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, amilase lipase. Foi investigado, solicitado ultrassonografia de abdômen, PC de abdômen, e elas foram sugestivas de colecistite aguda, que foi interrogado se era litiásica ou não, porque poderia ter imagem de lama.
Iniciada a dieta zero, antibiótico terapia venosa. Pela cirurgia geral, foi optado por um tratamento conservador. Esse paciente evoluiu com estabilidade clínica e laboratorial, fez 4 dias de antibiótico terapia venosa, estando assintomático no final do antibiótico venoso. No dia 20, então, nosso paciente, depois de 41 dias de sintoma, foi de alta hospitalar. E aqui a gente começa a nossa discussão de casos. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Luiz, Leonardo, querem comentar alguma coisa? Oi, tudo bem, pessoal? Eu acho que a gente podia deixar para o final qualquer coisa, né? Não sei. Pode ser. Então, eu vou continuar aqui com a discussão de casos. Okay? Só contextualizando, a gente tem 20 milhões de casos confirmados de Covid no mundo. E no Rio de Janeiro, a gente tem 185 mil casos confirmados. Né? A região sudeste concentra uma boa parte também desses casos confirmados. Pela World Health Organization, o Covid pode ser classificado em doença leve, moderada, severa e crítica. Lembrando que a leve e a moderada, elas concentram 81% da população. Porém, o nosso paciente deu entrada com um quadro de doença severa, evoluindo para doença crítica. E por que isso é importante? Porque o paciente que tem doença severa e crítica, ele tem maior predisposição a complicações. Falando um pouco da fisiopatologia, né, a gente sabe que o paciente com COVID ele tem um estado protrombótico. E falando desse estado protrombótico, ele se baseia na tríade de Virchow, né? O paciente com COVID ele tem endotelite, ele tem alteração do fluxo sanguíneo e ele tem hipercoagulabilidade. Tudo isso faz com que ele esteja predisposto a eventos tromboembólicos, né? Principalmente os de sítio venoso, e, embora também tenha relatos de sítio arterial, e também eventos hemorrágicos. Então, a gente tem que ficar muito atento sempre ao estado que esse paciente está, né? Esse degímero e as alterações laboratoriais e os exames. Relembrando o nosso caso, então, nosso paciente sexo masculino, 49 anos, Covid confirmado. Dia 17 ele internou, dia 20 ele intubou, dia 21 ele tinha 324 mil plaquetas e foi iniciada a heparina não pressionada. No dia 26, 5 dias após, ele apresentou 31 mil plaquetas, suspensa heparina não fracionada, iniciado compressor pneumático. No dia 28, 62 mil plaquetas, suspenso compressor, iniciada heparina de baixo peso molecular. No dia 3, 5 dias depois, ele fez 1.000 plaquetas, suspensa a heparina de baixo peso, realizada em concentrados de plaquetas. Dia 4 e dia 5, ele apresentou 2.000 plaquetas, epistaxe, petecas e hematomas de fluxo. No dia seguinte, ele apresentou 0 plaquetas. E aí, então, nosso paciente tem uma trombocitopenia. O que a gente tem que pensar num paciente com trombocitopenia? Quais são os diagnósticos que a gente tem que cogitar? Essa tabela ela resume os diagnósticos diferenciais para trombocitopenia. Lembrando que o nosso paciente só era hipertenso, não tinha nenhuma outra comorbidade prévia conhecida, não fazia uso de outros medicamentos que não os antihipertensivos, não tinha nenhuma malignidade, doenças hepáticas, então não tinha feito nenhuma, né, não tinha, além dessa transfusão que ele fez, não tinha outras prévias. Então, o que a gente tem de principais diagnósticos diferenciais são a heparina, né, a trombocitopenia induzida pela heparina, que ele fez uso, e as outras desordens trombocitopênicas, né, que a gente teria a DIC, que é a coagulação intravascular disseminada, as púrpuras, que pode ser a PTT ou a PTI, e a síndrome hemolítica urêmica. Então, a gente vai continuar a nossa investigação em cima do que a gente considera mais provável. Esse quadro, ele compara a DIC, né, que é a coagulação intravascular disseminada, as alterações do COVID e as microangiopatias. Nesse caso, as microangiopatias serão, que foram consideradas a PTT e a síndrome hemolítica urêmica.
Lembrando que em nenhum momento nosso paciente apresentou alteração renal, a função renal sempre se manteve estável, o TAP-PTT sem alterações, variando somente em vigência de heparina, né? Durante a anticoagulação. E o fibrinogênio desse paciente era caracteristicamente aumentado e o dedímero também. Essas são características mais, elas coincidem mais com o quadro clínico de COVID, mas a gente vê que o COVID só ele não explica o que o paciente estava apresentando por inteiro, né? O paciente na DIC, você teria um fibrinogênio caracteristicamente baixo, o fato de fibrinogênio estar alto fala muito contra você ter uma coagulação intravascular disseminada, assim como ele não ter alterações de TAP-PTT, que inclusive é um dos critérios da DIC, né? Então, a gente vê que DIC e as microangiopatias não se encaixariam no diagnóstico do paciente, e o COVID por si só não explica tudo que o paciente está apresentando. Então, vamos seguir com a investigação. A trombocitopenia induzida por heparina, que eu acho que é um dos nossos grandes diagnósticos diferenciais, lembrando que a definição de trombocitopenia ela pode ser pelo valor absoluto, né, inferior a 150 mil, ou pelo valor relativo, que é uma queda de 30, superior a 30 a 50% do valor basal, 5 a 10 dias após a exposição de heparina. Ela pode ser classificada em tipo 1 e tipo 2. Lembrando que a tipo 1 ela não é um mecanismo imune, é a mais prevalente, é relacionada a uma queda transitória e benigna das plaquetas, né? E seria uma trombocitopenia mais leve. Geralmente não fica tão abaixo de 100 mil. Seria mais uma relação de carga, de atração de carga entre as plaquetas que faria essa agregação plaquetária. Na HIT tipo 2, a gente tem um fenômeno de imunidade, é uma reação imunomediada, o organismo ele é exposto à heparina, essa heparina ela ativa o fator plaquetário, o fator 4 plaquetário, e ele causa maior agregação, né? Você tem uma adesão da heparina maior à plaqueta e isso causa destruição e agregação plaquetária. Esse paciente ele fica mais propenso a ter eventos trombóticos, né? Tromboembólicos, embora também possa ocorrer eventos hemorrágicos, né? Não sendo o mais frequente. Ele é mais prevalente com o uso de heparina não fracionada do que pelo uso de heparina de baixo peso. Porém, a partir do momento que esse paciente apresentou HIT, ele não pode usar mais nenhum tipo de heparina, seja ela não fracionada ou de baixo peso. A manifestação clínica mais frequente é a trombose, principalmente de sítio venoso. O diagnóstico, a gente usa muito o score de 4Ps, que ele fala sobre a probabilidade de ser HIT, e ele usa o valor da trombocitopenia, o tempo de exposição da heparina até o evento da trombocitopenia, a presença de trombose e se tem outros diagnósticos prováveis. A gente também pode dosar o anticorpo, né, que é o anti-TF4, que é o antifator plaquetário. E o tratamento ele envolve suspensão de heparina, terapia anticoagulante alternativa, que pode ser os fonaparinux, por exemplo. A transfusão de plaquetas ela seria indicada mais numa trombocitopenia severa, como no caso do nosso paciente, né, que estava inferior a 10 mil, e os sangramentos ameaçadores à vida. Colocando o nosso paciente no score, a gente vê que ele pontua o máximo pela trombocitopenia, realmente teve uma queda de 50%. No tempo, condiz com 5 a 10 dias após o uso de heparina. Porém, ele não pontua no quesito de trombose, ele não tinha trombose. E se eu tenho outra causa de trombocitopenia, que ele até comenta uma plaqueta, né, com menos de 20 mil, e se eu tenho drogas que podem ter relação com PTI. E a gente vê que tem inúmeros antibióticos, entre eles a vancomicina, que o nosso paciente usou, né? Então, o nosso paciente fazendo o somatório, ele teria 4 pontos, 4 de 8. Então, ele seria um risco intermediário.
teria 14% mais ou menos de chance, né, que eles estipulam por esse score, dele ter HIT. Esse paciente se beneficiaria da dosagem do anticorpo, né? Seria um ponto interessante para ele, para ajudar a gente a excluir, né, ou confirmar essa possibilidade. Então, a gente guarda essa informação, né, porque a gente pode ser realmente um diagnóstico do nosso paciente, e a gente continua na discussão vendo outros possíveis diagnósticos. E aí a gente vai falar também de um dos nossos grandes diagnósticos diferenciais, que seria a trombocitopenia imune, uma desordem hemorrágica caracterizada por trombocitopenia isolada sem associação com distúrbios sistêmicos. O paciente ele tem uma reação imunomediada contra as plaquetas, a formação de anticorpo e destruição plaquetária, né, por linfócitos T, e assim como tem uma produção alterada dessas plaquetas. Ela pode ser de origem primária, né, quando não tem etiologia definida, ou secundária, como está no quadro. E se a gente vê, o último item da secundária são as infecções sistêmicas, né, uma miscelânea. Nosso paciente teve infecção bacteriana e uma infecção viral. Então, ele poderia se enquadrar nesse quesito, e além do que ele fez uso de inúmeros medicamentos que também podem estar relacionados à PTI. O quadro clínico mais comum são os eventos hemorrágicos, principalmente de acometimento mucocutâneo, petequias, púrpura, equimose, epistaxe, gengivomorragia, hemorragia intracerebral, sangramento gastrointestinal. Os eventos trombóticos eles podem ocorrer, mas são mais raros. Então, a trombocitopenia imune seria um diagnóstico de exclusão. Então, a gente teria que excluir as outras causas, né? Teria que investigar o hemograma, a função renal, TAP, PPT, fibrinogênio, dedímero, né? Outras infecções como HIV, HCV e HBV, que são muito relacionadas, e função hepática. Se a gente retomar o nosso paciente, a gente vê que o HIT, né, a trombocitopenia pela heparina e a trombocitopenia imune são os diagnósticos diferenciais que mais se enquadram no caso clínico desse paciente. Mas se a gente fosse analisar o que é mais prevalente um e mais prevalente outro, a gente vê que a trombocitopenia ela se enquadra melhor no quadro clínico do nosso paciente. Ele teve trombocitopenia sem alteração de TAP-PPT. O que ele tinha de alteração de fibrinogênio e dedímero podem ser explicados pelo COVID, e o quadro clínico dele mais chama atenção são os eventos hemorrágicos de acometimento mucocutâneo, que é o mais característico da trombocitopenia, enquanto a HIT seria uma questão mais trombótica, né? Dito isso, então, o nosso paciente ele ficou como primeira hipótese uma PTI, provavelmente secundária ao COVID, e infecção bacteriana, né, miscelânea disso. A primeira opção de tratamento, a primeira linha de tratamento para esses pacientes é o corticoide, dexametil ou prednisolona, e a imunoglobulina. Lembrando que os adultos eles tendem uma cronificação da PTI, então tem outros tratamentos subsequentes, imunossupressores, e até o tratamento cirúrgico pode ser cogitado. Na literatura, o que a gente tem de relato de caso é a PTI, relato de caso de PTI com Covid, esse caso que foi publicado em 15 de abril de 2020, né? Desse ano, em abril, é uma paciente de sexo feminino, de 65 anos, que teve Covid positivo, internou, e de laboratório a única coisa que ela tinha alterada era uma PCR elevada, padrão de colestase. As plaquetas estavam em 183 mil. Foi iniciado tratamento com antibiótico, heparina de baixo peso molecular e oxigênio. No quarto dia, essa paciente apresentou púrpura em membros inferiores e epistaxe. O laboratório apresentou uma trombocitopenia isolada, sem nenhuma outra alteração. O fibrinogênio estava um pouco tocado, né? Como do nosso paciente. Foi descontinuada a heparina. Essa paciente evoluiu com uma queda de plaqueta progressiva. No dia 9, ela apresentou 1000 plaquetas e um quadro de cefaleia importante. Fez uma hemorragia subaracnoide, iniciaram imunoglobulina, fizeram concentrado de plaqueta, fez prednisolona, e ao decorrer também fez o L-Trombopag, que é
ele é agonista da trombopoietina, então ele estimula a produção de plaqueta, né? No dia 10, essa paciente já evoluiu com melhora, a plaqueta já estava em 10.000, não teve nenhum déficit focal e já estava sem sintomas. No dia 13, ela já estava com uma plaqueta de 139.000, então a gente vê que ela respondeu bem ao tratamento. Se a gente for relacionar esse caso com o nosso paciente, o quadro clínico é bem semelhante, né? O paciente teve epistaxe, teve os hematomas, as petecas após, né, o COVID, e tinha trombocitopenia isolada sem outras alterações, né, de TAP, PTT, só o fibrinogênio e o dedímero realmente tocados. Com isso, né, eu concluo um relato de caso, né, a gente quer reforçar a importância de estar atentos para esses distúrbios de coagulação, estabelecer os diagnósticos diferenciais, a tomada de conduta precoce, até mesmo por questão de distúrbios prevalentes, né? Não só nessa época de Covid, mas no dia a dia hospitalar mesmo, e implica numa internação prolongada e maior risco de complicação para esse paciente. E é isso, vamos abrir para discussões agora, que eu acho que é mais interessante. Mônica? Opa, tô aqui. Obrigada, Priscila, pelo caso, pela apresentação do caso. E alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma consideração a fazer? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Andréia? Leonardo, vocês que chegaram a acompanhar esse paciente, vocês têm alguma... A Andréia levantou a mão aqui, acho que ela quer falar. Eu ia pedir para o Leonardo falar alguma coisa disso, o que eles acharam, né? Se poderia ser mesmo PTI ou RIT, o que ele acha do diagnóstico diferencial, o que levaram eles a conduzir isso. Mas a Andréia levantou a mão, se ela quiser falar, ela pode falar. As damas primeiro, por favor. Eu queria agradecer a Priscila. Esse paciente ficou um tempo internado, então não foi um resumo fácil de fazer. Ela correu atrás, procurou, e eu acho que agora seria muito interessante tanto o Leonardo comentar quanto o Luiz Fernando para acrescentar e abrilhantar mais isso daí. Só isso. Ok. Posso começar, então? Quer começar? Posso começar. Então, é um caso, na verdade, é bem difícil pelo simples fato da gente estar tratando de uma doença viral nova que a gente não conhece absolutamente nenhum tipo de complicação, principalmente aí falando com as complicações hematológicas relacionadas aí ao COVID. Mas o fato é que a gente já tem um background grande de que as doenças virais elas são potencialmente causadoras de trombocitopenia imune. Então, sempre a gente vai ter que trazer essa ideia num paciente que tem qualquer tipo de infecção viral. Nesse caso, o diagnóstico diferencial que a Priscila colocou muito bem é entre trombocitopenia induzida pela heparina. Isso é uma coisa recorrente, o Silvolide pode falar muito bem disso, isso é uma coisa que é recorrente em terapia intensiva, até paciente mesmo do andar. A importância da gente estar fazendo esse score do 4T, porque isso dá uma probabilidade interessante do que a gente pode definir se é realmente muito provável ou é pouco provável. Nesse caso, foi um paciente que teve 14% de chance de ter esse diagnóstico, porque a gente não vai ter acesso ao anticorpo. Isso se eu não me engano, não é feito aqui no Rio, não sei se em São Paulo faz, tenho até dúvida se faz realmente em São Paulo. Então, é algo que a gente vai ter que sempre tratar com probabilidade. E mais interessante é que nessa paciente teve um fator confundidor ali, que no meio do caminho, entre uma suspensão e outra de heparina, ela estava com corticoide também em uma dose razoável e começou um desmame. Que foi nesse desmame que realmente teve a grande queda da plaqueta dela. Ela teve uma subida quando suspendeu a heparina a não fracionada, se não me engano, e depois, quando começou o desmame de corticoide, ela despencou.
E esses valores de plaqueta assim, muito intensos, muito baixos, fala muito a favor de ser uma trombocitopenia imune, seja primária ou secundária. E por isso que a gente levantou essa hipótese. Na verdade, a avaliação do sangue periférico dessa doente não tinha nada para doença microangiopática, então a gente ficou mais tranquilo nesse sentido. E a gente iniciou a terapia padrão, que foi corticoide. Voltou o corticoide a uma dose, que aí é a dose que a gente brinca, a dose de hematologia, que é 40 miligramas de dexametasona, que é uma dose bem alta. E a paciente respondeu. Esse, na verdade, fecha o diagnóstico. Quer dizer, uma vez que você responde a uma corticoterapia, você praticamente define um diagnóstico de uma doença imunológica, de uma trombocitopenia imune, e aí você acaba fechando esse diagnóstico e o paciente manteve essa sustentabilidade de plaqueta. A pergunta aqui que a gente faz será que esse doente vai recair, como a Priscila falou muito bem, porque esse adulto normalmente cronifica PTI. A gente não sabe, não tem essa informação ainda, então o paciente tem que ser acompanhado aí a longo prazo, pelo menos aí pelo próximo ano, para saber se ele vai ter uma recorrência desse evento de plaquetopenia severa, e aí a gente tem que retratar, obviamente, esse paciente. E interessante que o caso foi muito parecido com o caso clínico lá do New England, então é algo que bem interessante mesmo, né? Acho que é por aí. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma, mas na verdade é mais para os especialistas aí. É o Renan que está falando. Eu queria saber se, eu sei que seria mais florido o quadro, mas se em algum momento foi aventada a hipótese de síndrome de ativação macrofágica para esse paciente, porque foi uma questão bem discutida nos pacientes com Covid, né? Aí eu deixo a bola aí para o Simbolismo e para o Léo, acho que vão saber falar melhor. Léo, vai você ou vai eu? Pode falar você primeiro, depois eu falo, então. Então tá bom. Renan, olha só, pegando o gancho dessa tua pergunta, cara, a gente desde o começo está tentando encaixar os diversos perfis, né, de inflamação que a gente vê nesses pacientes em algum tipo de síndrome que a gente conheça, né? Então, a síndrome de ativação macrofágica é um desses modelos, tá? Mas que a gente não consegue, em 100% dos casos, enquadrar os pacientes, tá? Mas o paciente, esse caso em questão, sim, apresentava muitos fatores aí comuns à síndrome, tá? E, enfim, é até baseado nesse tipo de racional que a gente vem tentando aí enquadrar esses pacientes, que a gente, desde o começo da pandemia, tem tentado diversas alternativas, né, terapêuticas, a maioria delas visando de alguma forma algum tipo de bloqueio, né, nas cascatas inflamatórias que a gente conhece, né, passando aí por antagonista de bloqueador de interleucina, o próprio corticoide, né, a própria hidroxicloroquina, e a gente tem visto aí uma miríade de resultados, tá? E acho que todo mundo está vendo, está acompanhando o medicamento que a gente viu até agora. Parece ser a pedra angular no tratamento da Covid, pelo menos em boa parte dos doentes, é o corticoide. Então, essa foi uma percepção que a gente foi adquirindo ao longo da epidemia, né? Quando a gente foi, de alguma forma, tentando entender o que estava acontecendo, deixando um pouquinho de lado de seguir as recomendações que vieram lá do outro lado do mundo, que eu acho que, na minha visão de especialista, atrapalhou um pouquinho, né, no início da condução dos casos. A gente chegou com algumas receitas de bolo de que muita coisa não era para ser feita e a gente, não, então também não vamos fazer, só que depois a gente foi vendo que a gente podia sim lançar a mão e ter um resultado positivo. Então acho que vai mais ou menos aí
por essa linha a resposta à tua pergunta. Né? E só aproveitando aqui, parabenizando a Priscila, tá? pela apresentação do quadro, como a Andréia falou, a gente ficou muito tempo internado, mesmo uma internação dessa, de gente tão grave assim, não é fácil, tá? Mas ela conseguiu aí concisar, e agradecer aí também pelo convite. E falando um pouquinho da doença Covid, principalmente nessa parte hematológica, não sendo eu um especialista em hematologia, tá? A gente já aprendeu que um denominador comum nesses pacientes é a resposta inflamatória. Dentro dessa resposta inflamatória, graus diversos aí de endoteliite, né? Isso expresso por manifestações trombóticas nos mais diversos órgãos, o pulmão sendo um órgão muito comumente afetado. Apesar disso, apesar da gente saber que existe um padrão trombogênico da doença, alguns pacientes apresentam, inclusive, doença de grandes vasos, né, doença trombótica. A gente viu também na prática que a anticoagulação profilática nem sempre previne o aparecimento. A gente aprendeu que a anticoagulação terapêutica, que muito no começo era baseada na dosagem do dedímero, né, acima de um determinado limiar, também não impede a manifestação trombótica desses pacientes. E mesmo doentes previamente anticoagulados por qualquer motivo, não houve aí, existem alguns pequenos estudos mostrando que não houve nenhum tipo de benefício na redução da gravidade da doença nesses doentes, né? Então, é uma doença nova, como o Léo falou, uma doença viral. A doença viral, como ele também pontuou, é associada, a gente que eventualmente não vê tanto, né, mas é associada aí a fenômenos trombóticos, plaquetopenia. A gente tem aqui na nossa cidade, no nosso país, uma doença que é um protótipo desse tipo de manifestação, que é a própria dengue, né? Tem outras doenças também, a própria influenza, hepatite C, enfim, na própria epidemia de H1N1 foi levantada essa bola da anticoagulação, e viu-se também que a gente não tinha muito resultado. Então, acho que a gente ainda tem muito aí o que aprender com a doença, muito o que descobrir. Com certeza a gente vai de alguma forma, identificar ali os subgrupos que se beneficiam ou de terapia antitrombótica, ou de terapia anticoagulante, ou da dupla terapia, ou do doente que se beneficia ali de mecanismos de anticoagulação com inibidores de atromina. Enfim, acho que tem um campo muito grande que nas próximas décadas a gente vai correr atrás de muitas respostas e perguntas que a gente está levantando agora. Só complementando a pergunta do Renan, a gente tem a síndrome de ativação macrofágica ou hemofagocitose, síndrome hemofagocítica, enfim. Existe um protocolo de diagnóstico, o HLH94, que a gente usa muito, e que, na verdade, é uma doença inflamatória causada por algum agente normalmente externo, é uma superinflamação. Realmente a gente está entendendo o que o Covid causa. Ele causa, em alguns casos, aí, menos de 5% dos casos, ele causa essa superinflamação. E a terapia para essa síndrome de ativação macrofágica é a corticoide. Em alguns casos, a gente faz até quimioterapia, como etoposide, por exemplo, para esses casos mais graves. Mas que ninguém nunca chegou a levantar realmente essa associação direta de fazer esse diagnóstico da síndrome hemofagocítica e o tratamento baseado nesses protocolos que a gente já tem definido, entendeu? Mas sim, é uma doença pró-inflamatória que a gente sabe que, assim, vê pelo aumento de ferritina, dedímero, e aí se você for ver nos critérios de diagnóstico de hemofagocitose, estão quase todos presentes no COVID. Então, isso é bem interessante essa pergunta.
Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Oi, eu posso colocar uma colocação, Mônica Juliana? Claro, Ju, por favor. Bem, boa noite. Eu acompanhei esse caso mais de perto, então queria só colocar algumas colocações aqui, né, algumas observações, mas parabenizar a Priscila, a apresentação foi ótima, realmente ela conseguiu fazer um resumo incrível de um paciente que ficou muito tempo internado, teve muitas complicações e foi muito bom essa revisão que ela fez. Foi um paciente que, assim, ficou no CTI com a gente, foi bem no início, né, do CTI Covid, então a gente tinha muitas dúvidas. É um caso que a gente ficou muito preocupado, muito assustado, né, porque era um paciente novo, sem comorbidade, e a gente ainda estava bem nesse início que tinha muitas dúvidas em relação à anticoagulação, tanto profilática quanto terapêutica, né, tinha até alguns países da Europa que estavam colocando em seus protocolos, em seus guidelines de terapia intensiva, defendendo a anticoagulação terapêutica, mesmo sem evidência de trombose, quando esses pacientes tinham essa descompensação e ficavam muito graves, e que foi o que induziu a gente no IRO a começar a heparina terapêutica, mesmo sem a evidência de trombose, que hoje em dia a gente não está preconizando mais esse tratamento, mas que no início, em alguns casos, a gente acabou optando por essa terapia. Assim como a introdução do antibiótico, a gente teve muita dúvida nesse caso, mas a gente resolveu apostar tudo, né? Ele teve febre, teve leucocitose, teve na nossa cara uma piora infecciosa que deu a entender que era bacteriana associada ao Covid, essa distinção nem sempre é fácil. Então a gente foi se guiando realmente por alguns sinais clínicos, gravidade, tentando fazer o melhor. Ele confundiu a gente também um pouco, porque esse paciente, desde que ele interna, ele ficou com Clexane profilático. Não induziu nenhum distúrbio de coagulação, de plaqueta, e bem no momento que ele descompensa clinicamente, né, que ele foi entubado, que ele abriu um choque séptico bacteriano e associado ao COVID, a gente começou a heparina não fracionada, e durante a heparina não fracionada em dripping, a gente teve um alargamento do PTT, muito grande. O PTT dele chegou aí para 150 segundos. E nesse momento, a plaqueta dele caiu muito. Então, a gente também ficou na dúvida, será que foi por uma overdose, né, de heparina, que essa plaqueta caiu muito? E durante o quadro dessa descompensação, será que foi por coagulação induzida pela sepse? Não a coagulação intravascular disseminada, mas a coagulação induzida pela sepse, que pode levar a um fibrinogênio alto, diferente da coagulação intravascular disseminada. E o fato é que quando esse paciente começa a se recuperar, a plaqueta dele volta a subir, né? A gente colocou compressor, ele começa a recuperar o quadro clínico, a plaqueta começa a subir, a gente também ficou na dúvida se não era uma coagulopatia induzida pela sepse, que começa a apresentar melhor quando o paciente começa a melhorar clinicamente. Então, a gente colocou o compressor, e uma coisa que a gente, assim, tem certa dificuldade, muitas vezes, do uso do compressor no CTI, é quando o paciente desenvolve um delírio muito importante. O IRO, a gente teve muita dificuldade com o despertar dele, a gente estubou ele, mas ele teve muito delírio. Então, a gente teve uma certa pressa, digamos, ou uma preocupação excessiva em tirar o compressor dele, porque isso pode piorar o delírio. Então, era só essas colocações que eu queria colocar, dizer que foi ótima essa divisão, porque, assim, o paciente sai do CTI, a gente acaba perdendo o segmento. Então, essa troca que a gente faz é muito boa, a gente poder saber como que desenrolou o caso, a condução, parabenizar aí todos que estiveram envolvidos, que acho que foi uma grande vitória para o hospital todo. Obrigada, Ju. Obrigada, Juliana, pela colocação, porque, assim, foi um relato de caso que a gente só viu o final da história, né? Quando ele já estava no quarto. Sim. Então, a gente acabou fazendo, a Priscila estudou o prontuário dele como ninguém, ela viu detalhe a detalhe, a gente fez uma análise retrospectiva. Foi muito bom você ter falado como quem vivenciou o dia a dia, o porquê de cada escolha que vocês tomaram, né, no dia a dia. E de um caso tão difícil quanto esse, né, que isso ainda foi bem no início, né, do Covid, que ainda estava indo numa fase de aprendizado, a gente ainda está numa fase de aprendizado. Naquela época era muito mais embrionária, né? Então, muitas coisas foram acontecendo, então foi bom esse teu relato aí do dia a dia, de como que as coisas foram, como as condutas foram sendo tomadas, né? Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Priscila, tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, só agradecer a todo mundo,
Mônica, Andréia, Léo, Simbolize, Ju, acho que é que você falou, a gente quando faz uma retrospectiva é mais fácil a gente ir vendo, né, estabelecer diagnósticos, né? O dia a dia é uma situação um pouco mais complicada e é sempre diferente a nossa visão, né? A Ju que já estava ali todo dia e a gente pegando já no andar, o paciente estável já são sempre outras situações distintas. Acho que a Andréia quer falar e o Luiz também. Na verdade, eu queria parabenizar a equipe do CTI, porque esse doente é um doente jovem, um doente que sobreviveu numa doença completamente desconhecida. Então, eu acho que o caso foi muito bem conduzido dentro do que a gente tinha de conhecimento. Então, isso foi muito importante para o paciente, né, para ele estar vivo hoje. Parabenizar a Priscila, agradecer ao Luiz Fernando, ao Leonardo, aos comentários da Juliana, né? Enfim, foi o que a Mônica falou, a gente viu o paciente indo embora, né? A gente viu o paciente saindo, tudo que ele passou, a gente não sabe. E, de uma certa forma, realmente dizer que é muito bom trabalhar num lugar de excelência, né? A excelência não se faz só com a dedicação e com o empenho, mas com conhecimento. Então, quanto mais a gente pode acrescentar nesse conhecimento, né? Falando de HIT, falando de PTI, que acaba sendo uma coisa importante, a gente não entrou profundamente nesse tópico, mas a gente trabalha num hospital que tem uma unidade coronariana, onde os doentes são anticoagulados, onde a gente usa anticoagulação para tromboembolismo, enfim, acaba sendo uma coisa bem atual também. E falando do Covid, que a gente sabe que é uma doença que, tomara eu esteja errada, mas que nesse momento a gente acha que veio para ficar, né? Então a gente precisa saber e conhecer. Então eu queria parabenizar a todos aí, a Mônica por essas sessões, por esse nível de sessão, por esse conhecimento, por tudo isso, tá bom? Obrigada, gente. Acho que agora o Luiz quer falar também. Rapidinho, só para pontuar um pouquinho em cima disso que a Andréia falou. Andréia, obrigado pelos parabéns lá para a equipe, né? Mas a gente também tem que parabenizar quem dá continuidade a esse trabalho, e é tão importante quanto, né? Porque se não é aquele ajuste fino que ainda precisa ser feito da melhor forma possível, o doente às vezes acaba voltando e eventualmente nem sabe, né? Então, foi aí o caso do Rio. Eu só queria, na verdade, para finalizar, fazer uma menção aqui honrosa e agradecer e elogiar muito a Ju Gentili, tá? E a Ju, ela se debruçou ali como ninguém em cima do caso do Rio, né? E é isso que às vezes faz a diferença num doente crítico, num doente muito grave, né? Que é o grau de comprometimento que a gente tem com a vontade de fazer aquele doente sair dali e voltar para a normalidade dele, né? Então, não foram poucas as discussões que a Ju levantou, o resultado dessas discussões, rediscussões, né? Então, a equipe toda está de parabéns, mas assim, eu colocaria ali uma estrelinha no jaleco da Ju, porque algumas condutas ali, ela que se antecipou e tomou a frente, tá? Só isso. Obrigado a todos aí. Obrigada, chefe. Obrigada. Acho que foi um trabalho em equipe. Nossa, agradecer a todos. O Luiz Fernando esteve do meu lado o tempo todo. Acho que o sucesso foi do hospital todo, da equipe inteira, mas eu só tenho a agradecer também ao Luiz Fernando todo o apoio, toda a orientação que ele teve do nosso lado, deu para a gente nesse início, que foi muito difícil. Essa preocupação que a gente tinha de trombose, todas essas complicações, ao longo a gente foi junto, a equipe toda do hospital aprendendo e tendo os bons resultados, mas acho que foi o trabalho de toda a equipe do hospital, só dar parabéns a todo mundo, mas obrigada pelo elogio por tudo. Eu acho que o Carpenter queria falar, ele levantou a mão aqui. Apenas para repetir o que já foi mais do que falado, né? É um hospital incrível, uma equipe de terapia intensiva em todos os seus segmentos brilhantes, né? Em que conseguimos nem
quantificar o excesso de trabalho que foi produzido, mas conseguimos pelo menos ver os bons e, infelizmente, alguns maus resultados, não por erros de assistência, mas muitas vezes pelo desafio dessa doença tão grave e tão desconhecida. Eu não consegui pegar desde o início a apresentação, vou correr atrás lá no Instituto para rever em algum momento, quando ela estiver disponível, mas realmente a equipe, Mônica, Andréia, Priscila, montaram, no que eu pude ver, um caso desafiador de construção para uma sessão. Porque você vê como, não conhecendo, não podendo ter vivenciado tudo, foi possível a todos os outros perceber a complexidade da doença, ou as manifestações que vieram, as dúvidas que foram, sei lá, surgindo a todos nós e buscando respostas. É só isso. Parabéns a todos. Queria também falar rapidamente. Desculpa, queria agradecer para manter essa excelência dentro do hospital. Eu, como diretor técnico, eu me sinto extremamente orgulhoso de estar num local onde a gente tenha uma qualidade acadêmica nesse nível e a participação de todo mundo para que se construa a qualidade da terapia que se consegue, ainda que num desafio tão grande como foi a Covid-19, como está sendo a Covid-19, como a própria Andréia falou, a doença que provavelmente está para ficar. E a gente vê aí que a gente faz anticoagulação e não consegue deter algumas coisas, a gente faz corticoide, a gente não consegue deter outras, a gente tem parâmetros difíceis para a gente avaliar a evolução da doença, o dímero D muitas vezes nos enganou, ou nos fez supervalorizar ou deixar de valorizar, então eu acho que é um desafio enorme para todos como médicos e dou os parabéns toda vez que a gente consegue discutir academicamente num nível tão alto e de tamanha importância para que a gente consiga continuar atendendo com qualidade o ser humano. Então, muito obrigado. Eu também não consegui, infelizmente, estar desde o início, mas parabéns aí a Priscila, parabéns a todos que ajudaram aí a compor essa discussão de caso. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma colocação? Bom, eu então vou agradecer vou deixar a Vanessa encerrar a sessão, mas eu quero aqui agradecer imensamente a Priscila por toda a dedicação, por todo o estudo, não só do prontuário do paciente, que foi um paciente que ela não acompanhou no dia a dia, mas foi um paciente que ela reviu o prontuário, um paciente que ficou mais de 40 dias internado, que teve muitas complicações, e graças a Deus, pela excelência do hospital, conseguiu sair bem. Foi um resultado, felizmente, bem positivo para a gente. Obrigada, Andréia, imensamente por ter cuidado da Priscila na minha ausência e ter ajudado de uma maneira mais crítica essa discussão dos casos. O slide está menor, mas Andréia conseguiu ajudar a Priscila a reduzir isso, fazer a síntese desse caso. Obrigada também à colaboração do Luiz, do Leonardo e até mesmo da Ju, das colocações que foram feitas. Muito obrigada a todos. E lembrando que amanhã já deve ter a sessão para quem não pôde assistir a rede do Instituto. Assim que a Flávia tiver o link, ela vai compartilhar com todos. E que daqui a 2 semanas, no dia 30, não é, se eu não me engano, temos mais uma sessão, no dia 27, às 19 horas, vão ter mais uma sessão, a gente também vai compartilhar com os grupos. Obrigada a todos pela presença também. Vanessa, com você. Não, gente, era só para encerrar. Na verdade, agradecer a Priscila, que brilhantemente conseguiu reduzir um caso extenso, super complexo, conseguiu resumir, conseguiu dar essa noção para todo mundo de como um paciente COVID pode ser difícil de tratamento, né? Isso a gente já pôde perceber. Ju, obrigada pelas suas colocações, tá? E eu estou seguindo os elogios do Luiz, parabéns pela sua dedicação incondicional nesse momento. Léo e Luiz também, desde sempre, nessa parceria, e queria agradecer a todos que estão aqui presentes, que daqui a 15 dias a gente tem outra. E
só finalizar, uma boa noite. Obrigada a todos que estão com a gente nesse momento. E como a Andréia falou e o Paulo também, infelizmente a gente acha que essa doença vai continuar, então a gente vai aprender cada vez mais e de forma acadêmica a gente consegue ter excelência no nosso atendimento. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite.